Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você Gênesis 25. Eu quero ler, deixa eu ver aqui, para nós resumirmos, tá? O nascimento de Esaú e Jacó. Então, aqui no versículo 21. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos, um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando seu calcanhar, o calcanhar de Esaú, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. O que eu quero falar com você aqui? Algo que me chamou muito a atenção. Quando eu ouvi esta palavra no culto, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração e me deu essa palavra para quê? Para que nós, como pais, venhamos refletir nas nossas atitudes, como nós estamos fazendo. Eu tenho só um filho, mas de repente vocês têm 2, 3, 4, 5, enfim. Para vocês verem que aqui haviam preferências. O pai preferia Isaque, porque ele era o primogênito, porque ele nasceu primeiro, né? E naquela época a bênção era dada ao primogênito, né? Mas Rebeca amava a Jacó, preferia, né? Como diz ali, a Jacó. Então, depois, mais tarde, nós vamos ver, você pode ler todos os capítulos seguintes, que o Jacó, né, ele, com a ajuda da mãe, ele enganou o pai para receber a bênção que era para ser do irmão, só que o irmão sempre desprezou ela. Quando o irmão vendeu a primogenitura, se você ler nos versículos seguintes da onde eu parei, o irmão vendeu a primogenitura dele para Jacó por um prato de lentilhas ou um prato de guisados, dependendo da tradução. Ou seja, o Esaú, ele nunca deu prioridade para as coisas de Deus, mas Jacó, sim. Só que houve ali a preferência de ambos pelos filhos. Isso gerou neles rejeição. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Quando eu ouvi esta palavra, o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, para que eu falasse exatamente isso. Nós precisamos cuidar para não desencadearmos nas crianças esse complexo de rejeição, para que ela não sinta-se rejeitada. Nós devemos amar os nossos filhos da mesma forma, dar carinho da mesma forma, não dar mais para um e menos para o outro, não. Nós precisamos fazer tudo igual. Eu me lembro quando eu era pequena, né? Naquela época, né? Anos atrás, o salário do pai sustentava a casa, né? Não tinha creche,
Mas mesmo assim, a minha mãe sempre se virava, né? Quando dava, ela fazia uma faxina, ela fazia alguma coisa, né? Para ganhar um dinheirinho extra. Enfim, quando nós precisávamos ali, né? Comprar uma jaqueta ou um tênis, é algo sempre, né? Criança vai crescendo. Quando nós precisávamos de algo para a escola, eles não eram de fazer prestação, né? Então, um mês, eu me lembro que a minha mãe comprava primeiro para o meu irmão mais velho uma jaqueta. No outro mês, ela comprava para mim. E no outro mês, era para o nosso irmão, né, mais novo. Depois, nós tivemos mais 2 irmãs, né? Mas, naquela época ali, quando éramos somente nós 3, né, e depois também, né, foi da mesma forma. A mãe sempre comprava primeiro um tênis para um, no outro mês era para o outro, ou seja, todos ganhavam igualmente, cada um num mês, né? Esse mês eu compro primeiro para esse, o outro mês é para você e outro mês é para você. Assim que a mãe procedia. Então nós não podemos ter particularidades. Claro, tem filhos que você vai ter um pouco mais de afinidade, enfim, mas precisamos tratá-los da mesma forma, igualmente, para que eles não se sintam inferiorizados. Você já viu quantas pessoas que têm um complexo de inferioridade se sentem inferiores às outras, elas têm dificuldade de se relacionar muitas vezes com os outros, elas acham que as coisas não são para elas, que elas não são merecedoras, pessoas que passaram por isso na infância, sofreram, passaram por este processo de rejeição. Por quê? Porque sem querer, não que os pais não amem os filhos da mesma forma, mas como eu disse, com algum vai ter um pouquinho a mais de afinidade, mas você não precisa esquecer de dar carinho da mesma medida para os dois. Por quê? Porque se um filho ver você dando um pouco a mais de atenção para o irmão do que para ele, você pode desencadear no coração dele um sentimento de ódio, de revolta, o rebelde, né? O famoso rebelde, porque a minha mãe e o meu pai amam mais o meu irmão do que a mim, amo mais a minha irmã do que eu. E aí vão se desencadeando, gente, transtornos na vida de uma criança, vão se desencadeando complexos na vida de uma criança. Por isso que hoje nós vemos tantos adultos com tantas feridas na alma. Tantos adultos que foram ou que se sentiram rejeitados na infância, desencadearam um ódio, uma raiva de um irmão ou de uma irmã, porque se sentiu diminuído, excluído, né? A minha mãe gosta mais do meu irmão, a minha mãe gosta mais da minha irmã, ou vice-versa, né? Então, claro que tem fases, né? Determinadas fases da vida do menino e da menina que o menino pode desenvolver o complexo de Édipo pela mãe, querer competir com o pai pela atenção da mãe. E a menina, né, quer competir com a mãe pela atenção do pai, de querer o pai, né? É o complexo de Eletra que nós chamamos. Então, isso também precisa ser analisado, observado, porque quando uma criança começa a desencadear esses complexos, o pai e a mãe precisam ter sabedoria para lidar com eles. A mãe precisa mostrar para a menina que o pai é o par dela, é o companheiro dela, né? Não excluindo ela. E mostrar para ela que quando ela estiver na fase adulta, ela também vai ter um companheiro, ela vai ter um namorado, ela vai ter um marido, né? Como o pai é o companheiro da mãe, é o namorado da mãe, é o marido da mãe e vice-versa.
E as mães também devem passar isso para os meninos, né? Que o pai é o namorado da mamãe. Você vai ter a tua namorada, depois você vai noivar, você vai ter a tua esposa, você vai ter também a tua companheira, assim como o papai tem a mamãe. Então, isso são coisas que nós precisamos observar e trabalhar na vida das nossas crianças. Por quê? Para que não haja dissensões, para que você não crie um adolescente rebelde, porque muitos jovens vão para as drogas, para o álcool, porque muitos jovens às vezes pensam até em tirar a própria vida, porque se sentem inferiorizados, diminuídos. Ninguém me ama, o meu pai e minha mãe não me amam, eles amam mais o meu irmão, eles gostam mais dele do que de mim. Ou eles tinham preferência por um menino e eu vim menina, ou vice-versa. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso e muito cuidado com a colocação das nossas palavras. Porque se você já tem um filho homem e você queria o segundo uma menina, e se você começar a apresentar o teu segundo filho como, olha só, eu queria tanto uma menina, né? Mas veio um menino. Já pensou uma menina com esses olhos, com esse cabelo? Amanhã depois, essa criança vai desenvolver, gente, o famoso, né? Complexo ali de identidade de gênero. Por isso que muitas crianças hoje estão pendendo para a homossexualidade, para lesbianismo por causa disso. Então nós precisamos ter este cuidado. Não podemos ter preconceito com eles, devemos amá-los, né? Mas como Deus diz na sua palavra, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu não posso julgar, eu não posso amaldiçoar, acusar, expulsar, brigar, não. Nós precisamos ajudar essa pessoa, acolher ela, amar ela e entender o porquê que ela está passando por isso. Quantas vezes você já viu pessoas julgando, né? Um menino ou uma menina por estar nessa dúvida da sua identidade. Mas você já parou e refletiu o porquê isso se desencadeou nesse jovem, nesse adolescente, nesse homem, nesta mulher? Quantos cresceram em lares disfuncionais? As meninas que viram a mãe apanhando como um saco de pancadas a vida inteira, pegam repúdio, não querem nem saber de homens. Pois é. Então nós não podemos julgar ninguém. Nós temos que saber e compreender e entender qual foi a história desta pessoa, o porquê que ela passou por aquilo, o porquê que ela está ali. Algo aconteceu. Algo foi gerado dentro dela, algo se desencadeou na vida dela. Então nós precisamos ter cuidado para que as nossas crianças não entrem em conflito de identidade. Nós precisamos, como pais, nós precisamos ser vigilantes, sóbrios. Nós precisamos cuidar deles. A palavra diz que os filhos são a herança do Senhor. Então nós não podemos ter preferências. Nós devemos amá-los todos, porque nós não somos iguais. A minha mãe teve 5 filhos e nenhum é igual ao outro, assim como todos os dedinhos da nossa mão, nenhum é igual ao outro. Cada ser é único. Cada pessoa vai ter a sua personalidade, vai ter o seu temperamento, né? Então cada pessoa ela vai se desenvolver conforme é o proceder do lar dela.
Não se esqueça que os filhos são o reflexo do seu lar, da nossa casa. Quem desencadeia coisas somos nós pais. E daí depois, né, queremos culpar a Deus. Senhor, mas por que esse guri é desse jeito? Por que essa guria é assim? Eu não entendo, eu dou de tudo para ele, eu dou de tudo para ela. Pois é, às vezes você dá de tudo, mas o principal, que é amor, que é atenção, que é diálogo, que é amizade, você não dá. Você não tira um tempo de qualidade com o teu filho. Quando você chega do teu trabalho, por mais cansado, exausto que você esteja, você deve sim pegar, dar atenção para o teu filho, para tua filha, ou para os teus filhos e filhas, pegar o caderno, me mostra aqui meu filho, minha filha, meus filhos, minhas filhas, enfim, né, no plural ou no singular. Peça, eu quero ver teu caderno, o que você aprendeu na escola hoje, mostra para o pai, mostra para a mãe, que legal, você é inteligente, você consegue. É isso que as crianças querem. Quantas crianças querem somente isso? Um colo. Senta aqui no colinho do pai, vem cá, senta aqui do meu ladinho, vamos conversar. Eu chamo o meu pequeno. Quando eu sento no sofá, eu digo, filho, vem cá, senta aqui do ladinho da mãe. Às vezes ele vem, ele senta no meu colo. Senão ele vem, ele senta do meu lado. Quando ele quer, né, que eu abraço ele. Mas se ele não quer, ele tira o meu braço. Mas quando ele quer, ele pega o meu braço. Às vezes eu estou fazendo carinho na cabeça dele, quando eu tiro a mão, ele pega a minha mão e coloca de volta. Então nós precisamos ter esse tempo, entender a linguagem dos nossos filhos. Tem alguns que são mais tímidos, mais quietinhos, outros já são mais extrovertidos, né? Então nós precisamos compreender a diferença de cada um. Cada um é único como nós. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, mas Deus nos ama da forma como nós somos. Então, ame os teus filhos, cuide da tua casa, cuide do teu lar, tire um tempo de qualidade com a tua família, sentem com eles, conversem, olhem os deveres, e você vai aprendendo com eles. Me mostra o que você aprendeu hoje, filho. O pai não sabe, isso aqui me ensina. Nossa, eles ficam realizados. Então, tire um tempo com o teu filho. Tenha menos tempo de tela, de computador, de play, enfim. Tire mais tempo com a tua família. Chegue em casa, se desligue do teu trabalho. Se tiver que desligar o teu celular, desliga o teu celular por um tempo e fique com a tua família. Cuide do teu lar, cuide da tua casa, porque Deus nos deu uma família para nós cuidarmos, filhos para nós cuidarmos, para nós ensinarmos eles no caminho que eles devem andar, porque quando eles crescerem eles não vão se desviar deles, é o que diz a palavra de Deus. Então cuide da tua casa. Cuide da tua família, edifique a tua casa, faça dela, leve o reino de Deus para dentro da tua casa. Se você é cristão, tire um momento para ler a Bíblia com a tua família. Se o teu filho já sabe ler, filho, hoje você vai ler. Aí eles ficam super felizes. Hoje você vai orar. Quem vai orar hoje para agradecer o almoço hoje é você. Cada dia você coloca um e isso vai ser gerado no coração deles. Esse vai ser o entendimento de família que ele vai levar para a casa dele. Quando ele constituir a família dele também, ele vai ver como vocês pais procediam dentro de casa e assim eles vão proceder também com os filhos deles, com os netos deles e por aí vai. Então eu quero que você reflita nesta palavra, que você inicie esta semana refletindo nisso e que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, transformadas, Pai, que a tua graça alcance cada uma delas, que o teu poder e que a
tua unção sejam derramados sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. É a minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.